Olá, você entrou na sala da educação de jovens e adultos. Bem-vindo. Primeiro, quero me apresentar para você. Eu sou Patrícia Costa, jornalista da Multirio, sou morena, tenho pouco mais de 50 anos, cabelos cacheados na altura dos ombros e eu estou vestindo uma blusa estampada preta e branca. Atrás de mim, o cenário é composto por uma parede azul e cinza, com listras verticais e horizontais nas cores laranja, azul escuro e rosa. Do meu lado esquerdo, há dois quadros. Um com o desenho da logo do programa, dois celulares apoiados sobre um livro aberto, com duas pessoas saindo das telas de cada aparelho e se dando as mãos, e o outro com a mesma logo e o título da jornada escrito. Aqui agora vamos apresentar a palestra Educação de Jovens e Adultos, Estruturas e Possibilidades Educacionais. Nossas palestrantes são as professoras Geise Nicolau e Priscila Leal. Olá, professoras, bem-vindas, tudo bem? Elas são especialistas em educação de jovens e adultos. E apesar desse vídeo ter sido gravado, você que tem dúvidas ou comentários pode interagir com a gente ao vivo pelo chat do YouTube. Lá está a postos uma equipe da Secretaria Municipal de Educação para responder as questões em tempo real. Bom, a gente pode começar agora por você, professora Geise. E antes da sua fala, eu peço que você faça uma autodescrição física como eu fiz, ok? E só lembrando que você tem 30 minutos para falar. Olá, bom dia, obrigada. Colegas, professores da Educação de Jovens e Adultos, sejam bem-vindos à apresentação que a gente gostaria de compartilhar com vocês agora acerca da nossa modalidade de Educação de Jovens e Adultos na Secretaria Municipal de Educação da cidade do Rio de Janeiro. Eu vou abrir o compartilhamento para nós acompanharmos aqui juntos. Bom, eu gostaria de me autodescrever. Eu sou Geise Nicolau, sou professora 2 da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. Eu estou com uma blusa preta, com algumas manchas brancas, num fundo branco. Ao meu lado direito existem 3 rosas vermelhas. Minhas características físicas na tela, eu sou branca, tenho cabelo preto abaixo do ombro. Sejam todos muito bem-vindos a essa nossa conversa. A proposta que nós trazemos para a conversa é a educação de jovens e adultos, estrutura e possibilidades educacionais para o ano de 2021, que nós vamos desenvolver. Bom, antes da gente começar a conversa, é importante nós destacarmos que a educação de jovens e adultos, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, no seu artigo 37, preconiza que essa modalidade ela é destinada àquelas pessoas que não tiveram acesso ou permanência de continuidade de estudos na idade própria. Nesse sentido, a Secretaria de Educação do Rio, ela oferta a educação de jovens e adultos com metodologias de ensino presencial, com metodologias de ensino semipresencial e com metodologias de ensino à distância. É relevante nós apontarmos aqui que essas 3 metodologias de ensino, elas são ofertadas de modo simultâneo, elas são ofertadas concomitantemente durante todo o ano letivo. Por que é relevante fazer esse destaque? Ao longo dos anos, a estrutura da educação dos jovens e adultos do município, por parte de seu coletivo gestor e por parte de seu coletivo docente, apresentou estudos que demonstrassem a necessidade de ofertarmos ensinos diferenciados, metodologias de ensino diferenciadas, que atendessem ao público que depende da educação de jovens e adultos para acessar a sua escolaridade ou para dar continuidade. Nesse sentido, essas 3 metodologias de ensino, elas são complementares na Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro. Cada uma delas possui características específicas e são ofertadas e desenvolvidas em escolas específicas para tais fins. Eu gostaria de começar com a metodologia de ensino à distância. É uma metodologia bastante peculiar. A Secretaria Municipal de Educação ela é pioneira nessa metodologia de ensino. Nesse momento, essa metodologia é ofertada no CREJA, no Centro Municipal de Referência de Educação de Jovens e Adultos, e no Seja Maré, no Centro de Educação de Jovens e Adultos
localizado na Maré. O ensino à distância, ele, na educação básica, apresenta características muito próprias e específicas. O atendimento a esses estudantes é feito com uma matrícula de modo presencial, diretamente nas unidades. Então, o cidadão que deseja estudar por essa metodologia, ele deve procurar o CREJA ou o Seja Maré no período em que as matrículas estão abertas, para que ele passe por uma avaliação. Essa avaliação é parte predominante do processo. Afinal, essa metodologia de ensino é ofertada somente para os anos finais do ensino fundamental dentro dessa modalidade. Ou seja, a matrícula é presencial. Essa avaliação também é feita de modo presencial. Uma outra etapa é uma entrevista que é realizada pelo coletivo docente dessas duas unidades, do CREJA e do Seja Maré. Essa entrevista ela é qualificadora para esse acesso. Então, a forma de acesso dessa metodologia ela é específica e acontece nesses dois ambientes físicos. A partir do momento que o cidadão se configura no estudante da educação à distância, na metodologia, da educação de jovens e adultos, na metodologia de ensino à distância, ele conta com uma tutoria presencial por disciplina, das 8 da manhã às 19, de segunda a sexta-feira. Então, o estudante vai receber todas as orientações, ele tem acesso à plataforma virtual, onde ficam disponibilizados os materiais, ele tem acesso também a materiais impressos, caso haja uma intercorrência e uma dificuldade de acesso a esse material digital, e ele tem acesso à tutoria presencial por disciplina diariamente. É muito importante destacar aqui para vocês que não é necessário fazer o agendamento dessa tutoria. Ao se tornar um aluno dessa metodologia, ele recebe um manual. Nesse manual constam uma série de indicações para acompanhamento no curso. Ali, ele recebe os dias e horários em que cada disciplina está sendo ofertada a tutoria presencial. Ele tem quantas tutorias ele quiser dentro dessa grade de horário. É importante destacar as características específicas, porque, mais uma vez, a Secretaria de Educação ela é pioneira e ela acompanha minuciosamente a modalidade de educação de jovens e adultos por meio da metodologia de ensino à distância. Uma outra metodologia ofertada, e como eu disse lá no início da nossa conversa, elas são simultâneas, é o ensino semipresencial. É importante destacar que essas metodologias elas foram se desenvolvendo à medida que os estudos foram se configurando e apresentando que nós tínhamos uma multiplicidade de sujeitos que precisavam acessar a educação de jovens e adultos, que mais do que precisavam, tinham esse direito garantido e não necessariamente eram atendidos por uma única metodologia. Nesse sentido, essa metodologia que nós vamos abordar agora é a metodologia de ensino semipresencial. Atualmente, ela é ofertada em 3 unidades da rede. Mais uma vez, são unidades exclusivas de educação de jovens e adultos. É o CREJA, como foi dito na metodologia anterior, o Seja Maré, também abordado na metodologia anterior, e o Seja Cari, o novíssimo Seja Cari, que iniciou as suas atividades em 2020 e vem fortalecendo a modalidade de educação de jovens e adultos da nossa cidade. É uma conquista e é a continuidade de um trabalho pioneiro que é desenvolvido nessa rede. A metodologia de ensino semipresencial, ela se configura com 2 horas de atividade de interação direta. Então, esse estudante, ele passa a ter 2 horas de aula com o professor, presencialmente na unidade, de segunda a sexta-feira. Para a complementação da carga horária, que é feita fora da unidade, ele possui mais 2 horas de atividade de interação indireta. Como se configura essa interação? O professor da unidade, o professor dele, o professor daquele componente curricular, ele desenvolve uma série de ações e acompanha o desenvolvimento dessas ações, que, entretanto, são feitas com autonomia pelo estudante. Não são atividades que são feitas dentro da unidade, são atividades que são feitas fora da unidade, sob a supervisão do professor, mas garantindo a autonomia do estudante na complementação dessa carga horária.
Essa metodologia de ensino, ela é ofertada manhã, tarde e noite. E para se inscrever nela, os estudantes, os possíveis estudantes, conseguem fazer a matrícula pela matrícula.rio, pelo site matrícula.rio. A matrícula é feita no mesmo período em que são feitas as matrículas da rede municipal como um todo. Uma terceira metodologia, e mais uma vez eu gosto de destacar, eu não gostaria de ser redundante, mas é importante dizer, essa metodologia se complementa às outras duas, oferecendo o máximo de possibilidades de acesso à escolaridade por meio da educação de jovens e adultos. É a metodologia de ensino presencial. O nosso programa de educação de jovens e adultos, o PEJA, ofertado na metodologia presencial, acontece com 4 horas de aula diária. Então, a interatividade com o professor, ela acontece diariamente em 4 horas. Nesse momento, essa metodologia de ensino ela é ofertada em 139 unidades, espalhadas pela cidade do Rio de Janeiro, pelas 11 coordenadorias que abrangem a nossa cidade. Essa metodologia vem sendo ofertada nos turnos da manhã, tarde e noite, mais uma vez garantindo não somente formatos de acesso diferentes, mas horários de acesso diferentes. O acesso à educação de jovens e adultos, como preconiza o parecer Cury, como uma ação reparadora, é oferecido pelo município nos seus variados horários e nos seus variados atender a população que precisa dessa modalidade para dar encaminhamento aos seus estudos. Em 2021, nós vamos ter uma abordagem possível de ser executada. Nós estamos vivendo ainda sobre a crise sanitária da Covid-19 e como vai se configurar a educação de jovens e adultos neste ano de 2021. A possibilidade apresentada pela Secretaria Municipal de Educação, ela é o ensino híbrido. Como esse ensino vai ser configurado? As unidades de ensino, individualmente, de acordo com os níveis de contágio, de acordo com suas possibilidades de adequação, de acordo com as comorbidades ou não de seu coletivo docente, de seu coletivo discente, do seu coletivo gestor, em algum momento do ano, vai oferecer 2 possibilidades de ensino a esses estudantes da EJA. O ensino presencial, atrelado às características apontadas no que nós conversamos anteriormente, na metodologia presencial de 4 horas, na metodologia semipresencial de 2 horas e na metodologia de ensino à distância no que tange às tutorias presenciais. E isso também, essa abordagem de ensino híbrido também vai ser ofertada de ensino remoto. Nós vamos trazer aqui uma apresentação de algumas ferramentas e de algumas possibilidades desse ensino remoto no ano de 2021. Eu agradeço por essa fala, eu retorno ainda um pouco mais à frente, mas eu passo a palavra para a Priscila Leal, minha colega da Educação de Jovens e Adultos, professora especialista também, para ela demonstrar para a gente como esse ensino remoto vai se configurar na nossa rede. Obrigada, professora Geise. Então, a gente já vai ouvir agora a professora Priscila falar. E a senhora também tem meia hora, viu, professora? Então, eu peço, por favor, que você comece se descrevendo fisicamente, tá? Olá, colegas da rede. Eu sou a professora Priscila Leal e estarei com vocês aqui conversando um pouco sobre o ensino remoto. Mas antes disso, eu vou me autodescrever para que vocês possam me conhecer. Eu sou branca, tenho cabelo liso, preto, estou num fundo claro e estou vestindo uma blusa rosa, ok? Então vamos lá. A professora Geise, ela fala sobre a respeito do ensino remoto, né? Esse ano de 2021, existem algumas possibilidades com o trabalho do ensino remoto, né? As atividades... professora Geise, você pode compartilhar, por favor, novamente, a nossa apresentação? Isso. Nós temos algumas possibilidades de ensino remoto em 2021, né? Estas são as atividades simultâneas, que são aquelas assíncronas,
e as atividades não simultâneas, que são aquelas assíncronas. Tá? Eu vou voltar, tá? Vou repetir essa frase. Nós temos duas alternativas para o ensino remoto. As atividades não simultâneas, que são aquelas assíncronas, e as atividades simultâneas, que são aquelas síncronas. Né? Segundo nós recebemos no nosso plano de educação remota, né, apresentada pelo secretário, as possibilidades de ensino remoto, né, para os nossos alunos do PEJA, que nós sabemos das dificuldades de acesso à internet, são aquelas atividades não simultâneas, assíncronas. O que não quer dizer que os professores da rede não tenham à sua disposição as atividades simultâneas, síncronas. Ok? A plataforma vai continuar abrindo, né, para esses instalamentos de educação de jovens e adultos no horário das aulas, mas sabemos da dificuldade de conectividade, né? A prefeitura já tem o projeto Conectados, que ainda não está ativo, né? Mas em breve estará. E além dessa plataforma Conectados, desse projeto Conectados, desculpa, esse ensino remoto, ele vai chegar até os nossos alunos pelas atividades não simultâneas, as atividades assíncronas, tá? E o que a gente entende como atividades não simultâneas? O material físico, que vai chegar impresso, né? Segundo o nosso plano de volta às aulas, ele vai ser entregue aos alunos, os alunos vão voltar a retornar à escola para devolver essas atividades realizadas, e vão pegar, enquanto isso eles pegam o próximo material e o professor leva o que eles estão entregando para correção, tá? Então, dessa forma vai existir essa relação professor-aluno através do material físico, tá? Que está sendo construído e vai para a rede impresso. Temos também o Reeduca em Casa, né? O aplicativo, né, em que os dados não serão cobrados, e que esse aluno vai poder acessar digitalmente esse material que ele pode também pegar fisicamente na escola. Tá? Então, ele vai ter esse acesso remoto caso ele não possa, né, tenha alguma comorbidade ou não seja do interesse dele buscar esse material impresso na escola. Se ele tiver a possibilidade do acesso à internet, ele pode resgatar esse material pelo Reeduca em Casa, o aplicativo. Além do Reeduca na TV. O que é o trabalho do Reeduca na TV? Ano passado, nós constituímos uma frente que foi o projeto Escola.Rio. Inclusive, mais à frente, os professores que vão dar os seus relatos sobre as suas práticas em 2020 vão falar sobre ele um pouquinho mais. Né? Esses professores, eles fizeram gravações para o Escola.Rio, né? E vão relatar um pouco de como foi essa nova experiência para eles, né? Da satisfação, das dificuldades, né? Inclusive do trabalho remoto com os estudantes da educação de jovens e adultos. E esse material do Reeduca na TV, ele vai estar disponível no canal aberto, tá? Vão ser aulas exibidas em canal aberto e também no canal fechado, além de estar disponível nos canais da Multirio, da parceria com a Multirio, tá ok? Então, essas são as atividades não simultâneas, assíncronas, tá? As atividades simultâneas, elas se darão em tempo real, com o professor. A prefeitura vai encaminhar para as escolas uma sugestão, tá? Que vai ser adequada de acordo com a realidade de cada escola, para que esses alunos tenham um instalamento nessa plataforma e consigam trabalhar com os seus professores, tá ok? Geise, você pode passar, por favor, para mim o próximo slide? E como é que esse material, né, que vai ser impresso e vai fazer parte dessa educação remota, que vai chegar às escolas, produzidos aqui pela Secretaria Municipal de Educação, foi composto, né, está constituído? Nós fizemos uma curadoria do material que foi elaborado no ano de 2020, né, no ano de 2020, a Educação de Jovens e Adultos aqui da Secretaria, a Coordenadoria de Ensino Fundamental produziu materiais de complementação escolar que foram semanais, que estiveram disponíveis na plataforma SME Carioca. Esse material ele passou por uma curadoria dos professores aqui do nível central, que trabalham com a educação de jovens e adultos, né? No EJA 1, Bloco 1, esse material ele teve que ser inédito, porque a gente tem a questão dos alunos que estão se alfabetizando. Então, a gente precisou ter um pouco mais de cuidado na elaboração desse material para que esse aluno, de fato, ele pudesse desfrutar e ter acesso a essas atividades de alfabetização.
Então, esse material do EJA 1, bloco 1, ele é o único que não tem nenhum material que foi elaborado no ano de 2020. Ele foi elaborado somente para o ano de 2021, tá ok? O EJA 1, bloco 2, nós fizemos uma reorganização e adaptação do material de complementação escolar. O material que foi publicado nos meses de maio, junho e julho, tá ok? No EJA 2, bloco 1, a mesma questão. Foi a reorganização e adaptação do material de complementação escolar que foi publicado em maio, junho e julho, tá? E no EJA 2, bloco 2, nós fizemos a reorganização e adaptação de parte do material de complementação final, né? O material de complementação final, ele chegou impresso, né? Algumas escolas não chegaram a receber, mas chegaram às coordenadorias de educação. Esse material impresso é um livro de capa azul, tá? Escrito Material de Complementação Final. Esse material passou por uma curadoria, nós tratamos parte dele, tá? Ele não está na íntegra, nesse que vai impresso agora no início do ano para as escolas, e nós fizemos algumas adições, tá? E como é que foi elaborado esse material? Geise, você pode passar, por favor, para mim para o próximo slide? Esse material, ele partiu de uma priorização de habilidades das nossas orientações curriculares elaboradas em 2010, tá? Especialistas aqui da Coordenadoria de Ensino Fundamental separaram, né, trabalharam em cima de algumas prioridades que seriam fundamentais, tá? Que fossem mantidas para que o nosso estudante tivesse acesso ao currículo do ensino fundamental, para que ele pudesse sair com todas as habilidades que ele necessita para ser considerado um indivíduo com ensino fundamental completo, tá ok? Então, essas habilidades, elas foram trabalhadas nesse material que vai para a rede. É claro que a gente tem uma especificidade muito grande nesse material, por quê? Porque quando eu falo que o material do PEJA 1, bloco 1, vai servir para todos os estudantes, eu estou dizendo que nele haverão habilidades que são trabalhadas na unidade de progressão 1, na unidade de progressão 2 e na unidade de progressão 3. A mesma coisa se refere ao PEJA 1, né? Todas as habilidades previstas para o bloco 1 vão estar sendo contempladas nesse material. Esse material, ele vai ser encaminhado à rede em 3 volumes, né? Nós temos aí o calendário da educação de jovens e adultos dividido em trimestres, né? E esse material, ele vai estar dividido em volume 1, volume 2, volume 3. Mas cada volume vai ter no seu bloco o trabalho com todas as avaliações e com todas as unidades de progressão, tá ok? Para que a gente possa contemplar todos os alunos matriculados no programa de educação de jovens e adultos. Esse material, ele segue com a nomenclatura de EJA, EJA 1, bloco 1, EJA 1, bloco 2, EJA 2, bloco 1 e EJA 2, bloco 2, porque ele atende à modalidade educação de jovens e adultos. Por isso que ele não segue com a nomenclatura PEJA, Programa de Educação de Jovens e Adultos, porque ele também será distribuído, né, no Centro de Referência, né, o Centro Municipal de Referência de Educação de Jovens e Adultos, e nos SEJAs Maré e Acari, tá ok? Então, ele também vai ser uma possibilidade educacional para o CREJA e para os SEJAs. Então, ele segue nomeado como material para a educação de jovens e adultos, tá ok? E falando mais um pouquinho, né, do nosso currículo, nós temos aí na tela as orientações curriculares de 2010. Na verdade, são elas que continuam orientando o trabalho do Programa de Educação de Jovens e Adultos nas escolas, tá ok? Essas orientações curriculares, elas foram elaboradas no ano de 2010 por um grupo de trabalho de professores da rede que estavam regentes em sala de aula, tá? Essas orientações, elas seguem um padrão de grade, né? Ela é uma grade curricular, é o que a gente conhece como grade curricular. Ela tem os campos objetivo, né? Os campos conteúdo,
habilidade e sugestões. E ela mostra a seleção em qual AV ou qual UP aquelas habilidades, objetivos e conteúdos devem ser trabalhados. Ok? No ano de 2019, a Educação Digital conseguiu concluir o trabalho de revisitação das orientações curriculares, né? Mais uma vez, o grupo de professores que revisitou essa orientação curricular, alguns já faziam esse movimento, né, com a educação de jovens e adultos, enquanto gerência ainda de educação de jovens e adultos, desde 2016, né, e por algumas dificuldades no percurso dessa revisitação, ela não chegou a ser finalizada. Tá? No ano de 2019, nós conseguimos finalizar essa elaboração com um grupo de trabalho, e esse grupo de trabalho é composto também por professores regentes do Programa de Educação de Jovens e Adultos, por área de conhecimento e por representatividade das coordenadorias, pensou um currículo que atendesse, que contemplasse as necessidades dos nossos alunos na sala de aula. Tá? Então, a proposta escolhida foi a proposta de um currículo crítico, tá? Que tem como eixos norteadores meio ambiente, cultura e trabalho. Tá? Esses eixos norteadores, eles perpassam todas as áreas do conhecimento. Tá? A partir dele, esse professor vai problematizar, né? Vai trazer problematizações desses eixos e que vai conseguir caminhar até o ensino desses objetivos específicos que a gente vê aí na tela de cada área do conhecimento. Tá? Então, qual é o foco principal desse currículo que está em eixos, currículo em eixos? Trazer ao estudante da EJA a possibilidade de ter instrumentos para atuar com a sua participação cidadã. Tá? Participação cidadã é essa que a gente teve como norte o currículo do Programa de Inclusão de Jovens, o ProJovem, que foi aqui, em sua última edição, em sua quarta edição, implementado nas escolas, em 5 escolas da nossa rede municipal, tá? Com grande êxito, né? E esse currículo, ele preconizava, né, para que além de concluir o ensino fundamental, esse jovem adulto ele pudesse ter uma qualificação para o mundo do trabalho, né? No caso do Rio de Janeiro, do Programa de Inclusão de Jovens, ele atuava no eixo hotelaria e hospitalidade, tá? Levando em consideração a vertente, né? A nossa vertente para o turismo, né? Que existe no Rio de Janeiro. E esse programa, ele, além de qualificar, ele pretendia impulsionar, né, cativar esse aluno para que ele pudesse ter uma participação mais ativa na sociedade. Então, é com essa ideia essa ideia central, que a gente traz a participação cidadã como núcleo central desse currículo para o Programa de Educação de Jovens e Adultos. A ideia é que esses eixos, cultura, ambiente e trabalho, eles girem, propulsionem essa participação cidadã desse indivíduo, do nosso aluno, do nosso estudante da EJA na sociedade. Tá? A partir desses eixos problematizadores, a gente vai trabalhar com o aluno as respectivas, os objetivos específicos de cada área do conhecimento. E, mais uma vez, essa orientação curricular, né, que foi finalizado em 2019, recebe a participação de toda a rede municipal quando ela é encaminhada às escolas para que os professores, para que cada unidade escolar, os professores orientadores e professores regentes, eles possam dar o seu parecer a respeito desse trabalho constituído pelo grupo de trabalho. Tá, ok? Então, todos esses, na medida do possível, né, a equipe da educação de jovens e adultos aqui do nível central, ela interviu nesse documento para que pudessem ser abraçadas, para que nós pudéssemos incluir essas sugestões dadas por todos os professores da nossa rede nessas orientações curriculares. Tá?
Eu recebi, inclusive, muitos pareceres em que os professores colocam a importância dessa participação da rede na constituição desse documento, e foi nesse sentido que a equipe da Educação de Jovens e Adultos da Coordenadoria de Ensino Fundamental agiu para que esse fosse um documento que tivesse de verdade a cara de toda a educação de jovens e adultos do Rio de Janeiro. Tá? Foi nesse sentido que a gente abraçou essas sugestões, né, de toda a rede. Na medida do possível, elas foram incluídas, sim, nesse documento, e esse documento está aguardando a homologação do Conselho Municipal de Educação. Por isso, então, o nosso material ele foi organizado em cima dessas orientações curriculares elaboradas em 2010, porque para colocar esse currículo que foi elaborado em 2019 na nossa rede, nós precisamos ainda da homologação do Conselho Municipal de Educação. Ok? Assim que ele for homologado, a gente pode implementar ele nas nossas escolas com o programa de educação de jovens e adultos. Lembrando, ressaltando só que esse currículo ele tem por prioridade tornar o professor, né, aquele que seja um profissional autônomo na sala de aula da educação de jovens e adultos. Tá? Ele preconiza pela autonomia do professor com relação à escolha das habilidades que ele vai trabalhar, dos conteúdos que ele vai decidir. Na verdade, o professor vai ter a oportunidade de escolher as habilidades, né, os objetivos que contemplam e que são necessários aos seus alunos e que ainda faltam a sua formação, para agregar a formação dele. A gente sabe que os alunos da educação de jovens e adultos, eles trazem todos, né, os conhecimentos, né, de vida que eles têm, e conhecimentos que são fundamentais, essenciais no trabalho com eles, né? Tanto no programa de educação de jovens e adultos, quanto nas escolas exclusivas. O professor da EJA, ele tem que ter esse pressuposto de trabalhar com esses conhecimentos trazidos pelos alunos, né? E, a partir dele, construir o conhecimento escolar. Tá? Então, esse currículo nasce com essa proposta, com a partir dessa necessidade das nossas salas de aula. E para falar um pouco, né, sobre esse ensino remoto, que a gente começa aqui falando, a gente trouxe o depoimento de 2 professores da nossa rede, que são professores que gravaram aulas para o antigo projeto Escola.Rio, que será o nosso Rio Educa na TV, tá? Eles trazem a experiência deles, né, enquanto o que aconteceu no decorrer do ano, como foi essa experiência, porque todos nós fomos pegos de surpresa, né, com o cenário da pandemia. Na verdade, todos nós não sabíamos lidar com isso, né? Então, assim, nós fomos aprendendo a como educar, né, jovens e adultos, não à distância, mas de maneira remota, tá? Houveram escolas que relatam a participação, né? A maioria das escolas relata a participação, o contato com os alunos através das redes sociais, né? Do Facebook e do WhatsApp, e que conseguiram trabalhar, manter o vínculo escolar com esse aluno, o que é essencial na educação de jovens e adultos, por conta do combate à evasão escolar. A gente sabe que combater a evasão escolar na educação de jovens e adultos significa manter o vínculo com o aluno, significa procurar esse aluno, né? Valorizar os conhecimentos que ele traz da vida dele, que foram adquiridos durante a vida na prática educativa, né? E os professores relatam que a plataforma, né, as redes sociais foram muito importantes na manutenção desse vínculo. Tá? Então, todos nesse cenário de pandemia, aprendemos todos a trabalhar o ensino remoto, né? E esses professores, eles relatam a dificuldade e como o grupo da escola, grupo de professores, né, que
estão no programa de educação de jovens e adultos, conseguiram arrumar alternativas, né? E o quanto o trabalho com a Escola Ponto Rio auxiliou no crescimento profissional desses professores, né? O quanto ele pôde contribuir, né? Até relatam a alegria, né? De poder contribuir, porque sabem que a TV é um instrumento mais democrático, né? Em que as pessoas possuem mais acesso na nossa cidade. Então, assim, fazer esse trabalho com Escola Ponto Rio, além de representar, né, um novo desafio, uma nova possibilidade educativa, representou para esses professores também saber que esses alunos estão conseguindo acessar essas aulas, né, o que foi extremamente importante para a manutenção desse vínculo e para o combate à evasão escolar. Tá? Então, a professora Maiara, ela fala ela é professora regente do CIEP Yuri Gagarin, na Quarta CRE, né? E ela é professora regente de língua portuguesa, ela é doutoranda, inclusive, em literatura portuguesa, tá? Ela faz esse relato de como foi, né, no início da pandemia, como os alunos interagiram com ela, né, as dificuldades, conta também um pouco da experiência dela, da gravação das aulas, da mesma forma que o professor também César Felipe, que atua na Escola Municipal Jaime da Costa, na 5ª Coordenadoria de Educação, também professor do PEJA, só que da área de matemática, que também é mestre em educação matemática. Ele coloca também para a gente os desafios, né, que foi essa gravação com a Multirio, quanto ele aprendeu, né, e a alegria dele de poder possibilitar, né, esse acesso à educação, não só para os alunos dele, mas para todos os alunos do Programa de Educação de Jovens e Adultos do Rio, né? Então, sabemos também que esses programas, essas aulas gravadas, elas também são acessadas por alunos da educação de jovens e adultos de outros municípios e de outros estados. Tá? O número de visualizações no canal da Multirio, no YouTube, ele dá essa dimensão de quantos alunos da educação de jovens e adultos já assistiram a essas aulas e puderam aprender com esses professores. Então, foi, de fato, uma ferramenta muito importante para a democratização do acesso dos nossos alunos da educação de jovens e adultos. Tá? Então, a minha fala fica por aqui. Eu agradeço aí a parceria e a atenção de vocês, tá? E desejo que esse ano nós tenhamos um ano melhor e que nós consigamos chegar ao nosso aluno de maneira mais efetiva, seja de maneira remota, seja talvez de maneira presencial, mas que nós possamos estar juntos com os nossos alunos, juntos com os nossos colegas, trabalhando aí pela educação de jovens e adultos, por esses sujeitos que precisam ainda dessa conclusão do ensino fundamental, tá ok? Eu vou agora pedir para que o vídeo da professora Maiara seja exibido. Olá a todos e a todas. Eu sou professora Maiara Neres Matos, de língua portuguesa. Atualmente trabalho no segmento PEJA, no CIEP Yuri Gagarin, na 4ª Coordenadoria do Rio. E falando um pouco da minha participação em sala de aula essa do ano de 2020, foi bastante desafiador estar nesse espaço virtual com os alunos, principalmente porque nós temos ciência da dificuldade que esse espaço virtual possui para os alunos da nossa rede, incluindo alunos adultos ou não. Foi desafiador porque a equipe de professores e orientação do PEJA precisou se reinventar para chegar até esses alunos, chegar até o espaço desses alunos.
Nós utilizamos as mídias mais conhecidas como o Facebook e o WhatsApp, já que já possuíamos grupos de alunos nas turmas e inicialmente havíamos pedido aos alunos que acessassem essas redes, acessassem a essas mídias, porque semanalmente faríamos postagens e colocações a respeito de temas que fossem decididos em reuniões virtuais feitas entre os componentes da equipe de professores e orientação, incluindo a direção da escola. Então, pedimos aos alunos que fizessem o acesso a essas mídias da maneira como podiam fazer ou como era efetivamente possível para cada um deles. Inicialmente, nós não tivemos uma frequência muito alta dos alunos, os alunos encontravam dificuldade para compreender inicialmente o que estava acontecendo extra-escola e mundo, na verdade, e depois para tentar entender como que funcionaria essa nossa rotina pedagógica, nossa rotina de postagens, né? Então, a nossa rotina era exatamente essa, nós fazíamos Nós fazíamos postagens, decidíamos o tema semanal e em grupo decidíamos o tema semanal e naquela semana todos os professores, incluindo PEJA 1 e PEJA 2, fazíamos essas postagens e, na minha opinião, tínhamos resposta de alguns alunos esses que tinham já acesso a essas mídias sociais. Se colocarmos uma proporção, não era uma quantidade muito grande de alunos que fazia e que tinha acesso a esse material que nós postávamos. E estávamos sempre nos reinventando a todo tempo, procurando colocar postagens que levassem o nosso aluno a refletir a respeito do cenário mundial, a respeito das situações do cotidiano, incluindo, obviamente, a pandemia e outros temas que fossem caros naquele momento, aqueles todos momentos em que fossem feitas as postagens. Surpreendentemente, alguns alunos faziam a entrega desse material e davam resposta para a gente daquilo que a gente colocava como questão para que eles procurassem se posicionar, resolver, enfim, eu confesso que em língua portuguesa nós tivemos até assim uma resposta bacana dos alunos, considerando obviamente que muitos deles não tinham acesso às mídias sociais, mas os que tinham procuravam dar as suas respostas e se posicionar em relação ao que era postado, ao que era colocado para eles nessas mídias. Foi realmente um grande desafio tentar encontrar esse aluno, buscar esse aluno no espaço fora da escola, mas eu estou segura de que o que foi feito e aquilo que foi respondido foi bastante gratificante para a gente que está aqui desse lado também, precisando da nossa sala de aula, precisando do nosso contato, do chão da nossa escola, enfim, do nosso dia a dia. Em relação aos vídeos da Escola.Rio, né, da Escola Rio, foram vídeos que foram feitos e direcionados aos nossos alunos. Alguns alunos novamente entraram em contato e se posicionaram a respeito da gravação dessas aulas, incluindo gravações que eu mesma fiz. Então, os alunos se posicionaram em relação a essas aulas, agradeceram e disseram: professora, vamos utilizar essas videoaulas em outros momentos, e eu estou realmente segura de que esses vídeos serão utilizados não somente no retorno, mas em outras situações. Então, realmente foi uma decisão super acertada da prefeitura de ter criado essas videoaulas e, mais do que isso, videoaulas essas que foram feitas por profissionais voltados para específicos grupos e de específicos grupos
Então, certamente essas videoaulas serão aproveitadas e não somente agora, mas para outros anos que possam vir. Eu desejo realmente que o ano de 2021 seja um ano com outros desafios, obviamente, porque eu acho, inclusive, que não existe ano letivo sem desafio, né? E esse ano de 2021 não vai ser diferente, com certeza vai ser um outro desafio. Talvez não o desafio de 2020, que foi um grande desafio, mas outros, né, virão. Mas eu realmente desejo que essas aulas permaneçam, essas videoaulas continuem sendo gravadas pelos nossos colegas da rede, porque certamente serão utilizadas por nós em sala de aula com esses alunos. E essa foi uma forma bem interessante de chegar aos nossos alunos, e utilizando a grande mídia, né, que é a televisão. Então, fica aí um super abraço a todos e espero ter colaborado realmente com minimamente com um pouco do que aconteceu no nosso dia a dia durante o ano de 2020, no nosso ano letivo de 2020. Um super abraço a todos e até breve. Realmente, desafio é a palavra de ordem da educação. Em 2020, com certeza, como a professora Maiara falou, em 2021 também. Agora a gente vai ouvir o depoimento do professor César Felipe, ao qual a professora Priscila já se referiu. Olá, meu nome é César Felipe, sou professor de matemática das redes municipais do Rio de Janeiro e de Petrópolis e também trabalho na iniciativa privada. Quando a Escola Ponto Rio aparece, eu tenho assim, é um novo fôlego, é um novo ânimo que eu tive, porque eu pensei, bom, agora se eu não estou atingindo a minha turma, pode ser que eu atinja alunos que não sejam da minha turma, mas enfim, são alunos, são pessoas que poderão usufruir do meu material. Logo que eu fui chamado para participar do projeto, solicitei à professora Lídia uma ida a Multirio. Eu queria conhecer, né, o local de gravação, saber os recursos que eu poderia ter, porque até então tudo eu tinha feito na minha residência. Fui até lá, ela me deu as informações necessárias, conheci o ambiente, e acabou que no fim eu fiz tudo mesmo na minha residência, ou seja, mas não que a ida lá não tenha sido proveitosa. Primeiro porque eu pude conhecer os profissionais, pude ter ideia de qual era o objetivo, né, num contato pessoal, do objetivo da Escola Ponto Rio, desse projeto. Eu lembro que a primeira aula que eu enviei a professora Lídia para sua análise, ela fez algumas críticas e, ao receber as críticas, eu analisei a aula do início ao fim e falei, olha, realmente ela está coberta de razão, a aula não está boa, e aí eu refiz toda aquela aula. Isso mostra a importância que nós temos de trocar essas informações, né? Então, assim, eu tenho uma certa dificuldade em lidar com grupos muito grandes. Então, esses grupos de WhatsApp com 100, 200 pessoas, não sei, mas na verdade um grupo com mais de 10 pessoas eu me perco nas mensagens, eu não lido bem com isso. Então eu mantive um contato muito direto com a professora Lídia, onde a gente podia trocar as informações e, de certa forma, né, eu prestar a minha colaboração através dela para algum colega que fosse necessário. Então, assim, a Escola Ponto Rio, né, o projeto em si, me gerou a possibilidade de ter uma pessoa da área que pudesse me dar retorno daquele conteúdo que eu estava preparando, o que é fundamental para um professor, é saber como o seu trabalho está sendo desenvolvido, né? Tanto por parte do aluno, quanto por parte de uma pessoa que tem um conhecimento técnico maior, porque ela pode te orientar em momentos em que você não está enxergando aquilo. Porque quando você está fazendo, você pode até achar que aquilo está muito bom, né? E um olhar diferente de um técnico, de uma pessoa especializada, faz muita diferença, é muito importante. O material produzido para a Escola Ponto Rio, bem como todos os materiais que eu produzi, né, para esse período de pandemia, eles farão parte
da minha rotina de aula. Não que eu vá repeti-los, né, sistematicamente, não é isso, mas eles serão utilizados, aprimorados, principalmente isso, né, aprimorados, quer dizer, uma videoaula que eu possa, de repente, passar para uma turma, eu posso perceber qual foi a reação da turma, indagar qual a percepção que eles tiveram daquele material e, a partir dele, por exemplo, fazer uma outra videoaula. Utilizar os recursos tecnológicos, né, a pandemia me mostrou que utilizar os recursos tecnológicos não é ruim. Na verdade, é muito bom. Como eu falei na minha apresentação, eu trabalho no município do Rio, no município de Petrópolis e na iniciativa privada. Cada instituição seguiu um caminho diferente. Eu acredito, né, que para as instituições públicas, as escolas municipais, o ideal é, digamos, mesclar o que eu vi numa realidade de Petrópolis e uma realidade no município do Rio de Janeiro. Eu acho, né, eu percebi que as mensagens via WhatsApp, apesar delas não terem um controle muito grande, né, como a gente pode ter dentro de um Google Sala de Aula, do Microsoft Teams, enfim, ele é uma coisa mais rápida, mais dinâmica. Então eu percebi que os alunos, né, trocavam mais informações comigo, né, via WhatsApp. Também percebi o seguinte: quanto mais novo o aluno, mais motivado ele ficava em utilizar e usufruir dessa tecnologia. Isso incluindo na rede privada. Digamos que os alunos do ensino médio e do nono ano, eles eram muito mais reticentes a essas aulas virtuais do que os alunos do sexto e do sétimo ano. Eles estavam, o sexto ano principalmente, eu observei que eles são mais ávidos a participar. Eles querem participar. Então é uma coisa que me preocupa no futuro. Como é que eu posso fazer com que os alunos mais velhos tenham também interesse nesse tipo de ensino, né? Nessa possibilidade de ter um ensino remoto, um ensino à distância, mesmo que seja para a complementação do ensino em sala de aula. Quando começamos esse processo, eu conversando com alguns amigos, eu falei o seguinte, isso ali em abril, né, conversando com eles, eu falei, olha gente, é o início, e não haverá retorno. Eu acredito que é a possibilidade, pelo menos de uma complementação de um ensino remoto, ficará para sempre. Fará parte do nosso cotidiano daqui para frente. Acredito que para uma criança de sexto ano, ter um ensino remoto, ou até mesmo para um aluno do ensino médio ter apenas um ensino remoto, não é viável. Mas ter uma complementação do ensino através do ensino remoto, eu acho que é algo que nós temos que pensar e colocarmos em prática, né? E aí agora com mais calma, estudar melhores caminhos. Pois é, bacana esse depoimento, né, professora Geise? Ele dizer que o futuro da educação é esse ensino híbrido, né, que mistura um pouco de videoaulas, né, aulas assíncronas com aulas presenciais. O que a senhora acha disso? Nós, inicialmente, né, na rede municipal, outras iniciativas, talvez como a iniciativa privada já pudesse fazer isso, mas nós literalmente iniciamos essa pesquisa fazendo. Num dia nós estávamos dentro da escola, na segunda-feira seguinte nós estávamos da nossa casa. E buscar a alternativa do ensino remoto, num primeiro momento, com uma manutenção de vínculo, para o estudante da educação de jovens e adultos, a meu ver, é fundamental. Ele é um estudante que ou ele não acessou a escola, ou se ele acessou, ele não se fez, não permaneceu nela, e essa abordagem ela foi fundamental para a manutenção do vínculo. O professor César aponta para a gente um caminho que me parece muito frutífero, que é o caminho em que a gente garante
o nosso contato, que tanto nos faz falta no presencial, o nosso encontro, a nossa troca, mas a possibilidade Perdemos o sinal. de apontar uma ideia, de lançar uma busca, de lançar uma pesquisa, por meio dos contatos remotos, né? O WhatsApp, ele traz isso com muita clareza, ele foge ali, essa ferramenta foge do nosso controle de compartilhamento, por exemplo, mas ela se demonstrou uma ferramenta eficaz de manutenção de vínculo com o estudante, eficaz de proposição de ideias, eficaz enquanto tutoria individual, né? E aí pensando numa personalização da educação, e a gente carrega muito isso na educação de jovens e adultos, né? Quando a professora Priscila traz que o conhecimento prévio que o estudante do aluno da educação de jovens e adultos apresenta, ele é fundamental para ser o ponto de partida do conhecimento que a escola vai apresentar para ele, que a escola vai ancorar a partir daquilo que ele traz. Essa ferramenta potencializa essas relações. Essa ferramenta se demonstra capaz de continuar aquilo que foi desenvolvido em sala de aula, e ela também aponta o lançar o novo, o lançar aquilo que nós ainda vamos ver quando nos encontrarmos. E professora Priscila, tem a mesma opinião, tem uma opinião diferente sobre o ensino híbrido? Exatamente. O ensino híbrido, como a professora Geise resgatou da minha fala, eu reforço, né, que esse ensino híbrido, como o professor César bem colocou, ele vai estar presente nas nossas vidas agora, né? Porque não só a questão da pandemia, mas outras situações podem estar por vir, né? E talvez a gente precise desse vínculo, desse canal, né, das redes sociais, do Facebook, do WhatsApp, para manter esse vínculo e manter, né, a aprendizagem desse aluno, e que essa aprendizagem sempre parta, né, dos conhecimentos que ele traz na vida dele, né? Isso é extremamente importante no trabalho da educação de jovens e adultos, e essas ferramentas, elas vêm reforçar, né, a necessidade do trabalho com essa experiência, né? Por que a ferramenta do WhatsApp foi a mais utilizada e teve mais eficácia com a educação de jovens e adultos? Porque todo jovem adulto, quiçá idoso, tem um WhatsApp, tem o seu celular, né? Todos aqueles que têm a conexão, muitas operadoras já funcionam com esses aplicativos sem gastar o pacote de dados. Então, essa é uma maneira eficaz já do aluno se comunicar no dia a dia, né, com as pessoas do trabalho dele, com a família dele. Por isso o WhatsApp se configurou como uma maneira, um canal mais eficaz da gente conseguir acessar esse aluno. Eu concordo plenamente com o professor César e com a professora Geise. Legal. Bom, estamos chegando ao final do nosso encontro. Queria saber quais são as considerações finais de vocês. Primeiro a professora Priscila, depois a professora Geise. Bom, então, encerrando aqui, né, nosso ensalamento, gostaria de que os professores da rede municipal, eles olhassem para o horizonte com esperança. A gente está chegando agora no momento em que a gente está iniciando a vacinação da população, né, e essa educação vai chegar aos nossos alunos, não só porque eu acredito e sei que, como todo professor da rede municipal, né, está preocupado sim em acessar o seu aluno e manter o vínculo dele na rede. Todos nós estamos, né? Se nós estamos preocupados, é porque isso importa, a gente se importa com isso, né? E isso é o fundamental para que esses processos aconteçam, né? A ideia é que esse ano a educação remota também funcione com os alunos levando essas atividades impressas, para que a gente possa ter esse controle, esse aprendizado, desse aprendizado do aluno, para que nós possamos saber fazer uma diagnose do que ele aprendeu, do que ele ainda precisa aprender, e que a gente possa cada vez mais replanejar as nossas ações no sentido de atingir esse aluno.
Tá? Então, a palavra para 2021, colegas, é esperança. Tá? Que essas ferramentas nos possibilitem chegar aos nossos alunos, tá? E proporcionar a eles o que é direito. Né? A educação é um direito. Obrigada. Obrigada a você, professora. Professora Geise. Ancorada na fala da minha colega Priscila, minha colega de trajetória toda na educação de jovens e adultos, a esperança é a palavra-chave. E olhar o nosso caminho, olhar a nossa trajetória, acompanhar o que nós desenvolvemos em 2020, observar quais lacunas nós deixamos passar nesse processo, o que a gente fez de positivo, como os professores que apresentaram as suas práticas trouxeram, que podem ser potencializados em 2021, eu acho que fica como um ensinamento para a nossa prática pedagógica. O que eu gostaria de ter feito e não fiz, porque tudo aconteceu muito depressamente, e o que eu fiz que foi bacana, que deixou o estudante próximo da gente, que aproximou o estudante à unidade escolar, ao professor, que criou esse vínculo, que acolheu, ele possa ser ainda aprimorado para esse ano. Eu queria trazer um fragmentozinho de Rubem Alves, que faz uma conexão direta com a fala da Priscila, e eu acho que fica bacana para a gente concluir, que a educação é um caminho e um percurso. Um caminho que de fora se nos impõe, e o percurso que nele fazemos. Deviam ser, por isso, indivisíveis e indissociáveis, como os dois olhares com que nos abrimos ao mundo, como as duas faces, a visível e a oculta do que somos. Os caminhos existem para ser percorridos e para ser reconhecidos interiormente por quem percorre. O olhar para fora vê apenas o caminho, identifica-o como um objeto alheio e porventura estranho. Só o olhar para dentro reconhece o percurso, apropriando-se dos seus sentidos. O caminho, dissociado das experiências de quem o percorre, é apenas uma proposta de trajeto. Não um projeto, muito menos o nosso projeto de vida. O caminho está lá, mas verdadeiramente só existe quando percorremos. E só o percorremos quando vemos e os percebemos dentro de nós. Esse fragmento ele é de Rubem Alves, do livro A Escola que Sempre Sonhei Sem Imaginar que Pudesse Existir. Então, eu gostaria de encerrar a nossa fala pedindo que nós possamos olhar para fora, para ver esses caminhos que nós conversamos um pouco aqui, mas, sobretudo, olhar para dentro. Porque só a nossa trajetória, só o nosso olhar, só o olhar que a gente traz para o nosso cotidiano, o olhar que a gente carrega e qualifica para a educação de jovens e adultos vai percorrer todos esses caminhos que a gente apontou aqui. Todos esses caminhos estão lá. Eles vão estar na escola, eles vão estar virtualmente, síncrono ou assíncrono. Ele vai estar posto. Mas o preenchimento desse caminho, ele é carregado do que nós somos e que nós possamos ser um momento de encontro para o nosso aluno, que nós possamos ser para o estudante da educação de jovens e adultos um momento prazeroso do seu dia, do seu cotidiano, importante e relevante. Muito obrigado a todos que nos ouviram até agora. Obrigado, Priscila, pela parceria e pelo convite. Obrigada, Multirio, por essa participação. E peço desculpas pelo nervoso, é novo para a gente. Bom ano letivo, saúde para todos nós. Obrigada a vocês, professora Geise, professora Priscila. Olha, eu não posso também esquecer de agradecer a nossa intérprete de Libras, a Jéssica de Freitas Terra, que deve ter aprendido muito hoje, como eu. Olha, o nosso encontro vai ficando por aqui e eu espero que essas falas emocionadas das professoras tenham colaborado para o seu trabalho com os alunos mais velhos. Agora é hora da gente voltar lá para a live da jornada, viu? Porque vai rolar um assunto muito importante. Vamos abordar o protocolo da Covid-19 no retorno às aulas de forma segura. É um tema de interesse para toda a comunidade escolar, né? Basta você acessar o link da live que está aqui, ó, na descrição desse vídeo aqui embaixo, ok? Tchau!